A paciência da torcida vascaína, que já andava por um fio, parece ter se esgotado de vez. Perder para o Palmeiras, fora de casa, é algo que até poderia ser considerado aceitável dentro de um contexto de equilíbrio, mas a forma como o Vasco foi derrotado no Allianz Parque escancarou problemas graves que vêm se repetindo com uma frequência alarmante. O time até começou bem, com intensidade, pressionando, dominando a posse de bola e deixando o Palmeiras desconfortável. Mas bastou o primeiro vacilo da defesa para tudo desmoronar. O gol sofrido logo aos 6 minutos mudou completamente a história da partida e expôs a fragilidade do sistema defensivo. O torcedor ainda tenta entender o que se passa na cabeça do Fernando Diniz ao insistir em nomes como Pablo Vegetti e Lucas Oliveira. O atacante argentino, que chegou ao clube com moral, já não consegue marcar um gol de bola rolando há 2 meses. O último foi em 2 de agosto. Desde então, nada. Apenas presença em campo e uma função tática que não compensa a ausência de gols. Para um centroavante, isso é gravíssimo. E a atuação contra o Palmeiras foi mais uma daquelas em que ele praticamente não contribuiu. Perdeu chance clara no primeiro tempo, saiu de campo visivelmente irritado, gesticulando e reclamando, como se estivesse fazendo grande partida. A verdade é que Pablo Vegetti vem acumulando partidas constrangedoras, e se o treinador não tiver coragem de mudar, a pressão só vai aumentar. Mas o caso de Lucas Oliveira é ainda mais delicado. O zagueiro protagonizou uma atuação vergonhosa e foi diretamente responsável por 2 dos 3 gols sofridos pelo Vasco ainda no primeiro tempo. No segundo gol, a cena foi inacreditável, ele cai de maneira atrapalhada, Hugo Moura tenta afastar e chuta em cima dele mesmo. A bola sobra limpa para o atacante palmeirense marcar. Um lance digno de pelada de fim de semana. O mais curioso é que Lucas Oliveira já havia sido descartado pelo clube na janela de transferências do meio do ano. O Vasco tentou negociá-lo, ofereceu propostas, colocou o jogador na mesa com Atlético Paranaense e Sport, mas ele bateu o pé e quis ficar. Um zagueiro que não funcionou nem no Campeonato Carioca voltou a ser opção e está custando pontos preciosos ao clube. O técnico Fernando Diniz, inclusive, foi questionado sobre essas decisões na coletiva pós-jogo. Admitiu os erros da marcação e disse que o time até teve a bola nos pés, criou algumas chances, mas foi fatal nos erros defensivos. A ideia era tirar profundidade do Palmeiras, fechar o meio, desacelerar o jogo. Mas aconteceu exatamente o oposto. O Vasco abriu espaço, deu campo e ainda ofereceu transições perigosas. 3 gols em 3 finalizações. Uma eficiência absurda do Palmeiras, mas que só foi possível porque a defesa vascaína colaborou demais. Diniz ainda tentou justificar os problemas com os desfalques, principalmente na defesa, citando que o time vinha encaixado e que a ausência de Carlos Cuesta foi sentida. O colombiano está lesionado e pode levar de 10 a 15 dias para voltar, o que preocupa bastante para as próximas rodadas. Enquanto Cuesta segue em recuperação, a dúvida é: quem joga ao lado de Medel? Com Lucas Oliveira completamente sem confiança e Hugo Moura improvisado sendo a única alternativa viável, o Vasco vai para o duelo contra o Vitória no próximo domingo com a zaga novamente em xeque. A tendência é que Hugo Moura volte ao setor defensivo e forme dupla com Capasso, mas nada garante que isso será suficiente para evitar outro desastre. A verdade é que o Vasco pagou o preço por não ter ido ao mercado buscar mais um zagueiro na última janela, apostando em um elenco que claramente tem buracos e peças que não entregam. Voltando ao jogo contra o Palmeiras, é preciso reconhecer que, mesmo com a derrota por 3-0, o Vasco não foi completamente dominado. Os números mostram que a equipe terminou a partida com mais posse de bola, chegou 9 vezes ao gol adversário e acertou o alvo em 3 oportunidades. O problema é que, enquanto o Palmeiras soube ser letal, o Vasco desperdiçou as chances que teve e ainda entregou os gols de bandeja. O tal do erro individual foi a manchete da noite. Não dá para competir em alto nível cometendo falhas tão grosseiras. E quando o árbitro resolve colaborar com o caos, a situação beira o desespero. A arbitragem de Rafael Klein foi, no mínimo, desastrosa. Caseira, confusa, sem critério algum. O lance do pênalti não marcado em Ryan ainda no primeiro tempo é simbólico.
Aos 12 minutos, quando o jogo ainda estava 1-0, o atacante vascaíno é claramente atingido por Piquerez dentro da área. O lateral do Palmeiras não toca na bola em nenhum momento, acerta o joelho de Ryan e nada é marcado. O jogador do Vasco ainda tentou seguir na jogada, o que talvez tenha pesado na decisão do árbitro, mas é um erro grave que poderia mudar o rumo do jogo. O VAR, como de costume, se omitiu. Felipe Coutinho foi um dos jogadores mais revoltados em campo com a atuação da arbitragem. Reclamações constantes, gestos de inconformismo e a sensação de que o juiz escolheu um lado para apitar. Faltas que eram marcadas para o Palmeiras e ignoradas quando cometidas contra o Vasco. Esse tipo de atuação mina o psicológico do time e revolta ainda mais a torcida. E mesmo que a derrota tenha sido construída nos erros próprios, não dá para ignorar o impacto que uma arbitragem fraca pode ter numa partida equilibrada. O torcedor vascaíno, já calejado, está cansado de ver os mesmos erros se repetirem. Está cansado de ver jogadores que não entregam continuarem como titulares. Está cansado de ver treinadores insistirem em nomes que claramente já não têm mais o que oferecer. Pablo Vegetti pode ter função tática, pode ser liderança no vestiário, mas um centroavante que passa 2 meses sem fazer gol de bola rolando precisa sair do time. Lucas Oliveira não deveria nem estar mais no elenco. E Fernando Diniz, por mais que tenha boas ideias, precisa parar de insistir em jogadores que estão afundando o time. O alerta está ligado. A sequência de jogos será complicada e cada ponto começa a valer ouro. Sem Carlos Cuesta, com um sistema defensivo vulnerável e um ataque inofensivo, o Vasco corre sério risco de se afundar ainda mais na tabela. A hora de mudar é agora. A torcida está fazendo sua parte, empurrando, cobrando, acreditando. Mas paciência tem limite, e o torcedor cruzmaltino já deixou claro que não vai aceitar mais atuações como a que viu contra o Palmeiras. O que aconteceu no Allianz Parque foi uma vergonha. E se nada mudar, esse filme trágico vai continuar se repetindo. E não dá para falar de mudança sem encarar de frente o maior problema desse momento, a passividade de algumas decisões dentro do próprio clube. A permanência de certos jogadores no time titular, mesmo com rendimento abaixo da crítica, mostra que há uma resistência interna em romper com o que claramente não está funcionando. Pablo Vegetti é o maior exemplo disso. Por mais que o discurso tente defender seu papel tático, sua liderança e o histórico recente de gols, a verdade é que ele não vem rendendo em campo. Um atacante que não balança as redes em 2 meses, ainda mais sendo referência no ataque, precisa ser cobrado como tal. E não é apenas a seca de gols. É a postura, o comportamento dentro de campo, as reações quando é substituído, a ausência de participação efetiva no jogo. Contra o Palmeiras, sua atuação foi tão apagada que nem os lances de esforço foram suficientes para mudar a percepção do torcedor. Um jogador que sai de campo irritado quando sequer conseguiu ser útil à equipe mostra que está totalmente desconectado da realidade. O mais grave, no entanto, é que o Vasco não tem no banco uma reposição clara para Vegetti. E aí o dilema se instala: tira o argentino e aposta em quem? As opções são escassas e o time depende de soluções coletivas para compensar a ausência de um centroavante em boa fase. O problema é que quando o coletivo falha, como aconteceu diante do Palmeiras, o individual precisa aparecer. Só que hoje, o Vasco não tem ninguém nesse elenco capaz de desequilibrar. Nenhum jogador em fase iluminada. Nenhum nome que assuma a responsabilidade nos momentos difíceis. E é exatamente por isso que cada falha pesa como um fardo enorme. O torcedor vê um time apático, sem alma, e começa a perder a confiança de que alguma virada pode acontecer. Se no ataque as coisas vão mal, na defesa a situação beira o desespero. Lucas Oliveira foi apenas o rosto mais visível de um sistema que está completamente desorganizado. A atuação dele contra o Palmeiras serviu apenas para reforçar algo que a torcida já sabia: ele não tem condições de vestir a camisa do Vasco. O mais curioso é como o clube foi negligente ao mantê-lo no elenco mesmo após deixar claro que ele não fazia parte dos planos. Tentaram negociar, não conseguiram, e ainda assim não buscaram uma reposição. Preferiram apostar em um improviso aqui, outro ali, e agora estão colhendo os frutos dessa falta de planejamento. Contra o Palmeiras, o sistema defensivo virou uma piada.
Foram erros infantis, falhas de posicionamento, desatenção completa nos lances mais perigosos. A cada bola que chegava na área vascaína, era um susto diferente. E o que preocupa é que não há tempo para treinar. Não há tempo para reorganizar tudo. O Campeonato Brasileiro não dá trégua, os jogos são em sequência, os pontos estão cada vez mais difíceis de conquistar. Sem Cuesta, que ainda precisa de pelo menos 10 dias de tratamento, o time vai ter que se virar com o que tem. E o que tem hoje é pouco. Hugo Moura pode até quebrar um galho ali atrás, mas não é zagueiro. Capasso também oscila demais. O torcedor olha para a defesa e sabe que está por conta da sorte. Se der certo, ótimo. Se não der, é mais uma rodada jogada fora. Além dos erros técnicos, falta ao Vasco a tal da competitividade que se exige em jogos grandes. Contra o Palmeiras, o time até teve posse, teve volume, mas não teve espírito. O adversário soube exatamente como explorar os espaços, como forçar os erros, como matar o jogo quando teve as chances. O Vasco pareceu um time desligado, confuso, nervoso. E é aí que entra o papel do treinador. Fernando Diniz é conhecido por sua proposta de jogo ofensiva, por valorizar a posse, por buscar o protagonismo. Mas até que ponto isso funciona quando a equipe não tem confiança para executar? Até que ponto adianta ter a bola se o time não consegue finalizar com qualidade? O futebol do Vasco está burocrático, previsível e, acima de tudo, inseguro. Quando a bola chega na defesa, é um desespero. Quando vai para o ataque, falta precisão. E a arbitragem, que já vinha sendo um tema recorrente de reclamação, resolveu entrar em cena com força total. O lance do pênalti não marcado em Ryan é daqueles que, se acontecesse com o time da casa, a decisão seria outra. Um toque claro, direto no joelho, sem nenhuma disputa pela bola. Não houve interpretação possível ali. Foi falta e ponto. Mas Rafael Klein, em uma arbitragem desastrosa, preferiu ignorar. Durante o jogo inteiro, os critérios mudavam conforme o uniforme. Faltas simples marcadas para o Palmeiras não tinham o mesmo peso quando cometidas contra o Vasco. E o mais revoltante é que esse tipo de atuação se repete. A arbitragem brasileira passa por um momento crítico e, em jogos como esse, fica nítido que os erros não são apenas técnicos, são de postura, de decisão, de comando. O clima dentro do elenco também começa a mostrar sinais de desgaste. Felipe Coutinho, que sempre foi um jogador mais contido, demonstrou irritação ao longo da partida. Não apenas com a arbitragem, mas também com a postura do time. É evidente que há uma insatisfação interna. Jogadores que se entregam em campo, mas veem outros cometendo os mesmos erros de sempre, começam a questionar. E isso mina o vestiário, corrói a confiança, gera ruídos. Fernando Diniz vai ter que trabalhar muito mais do que tática nas próximas semanas. O lado emocional do elenco parece abalado. A pressão externa está enorme. E quando a torcida perde a paciência, o ambiente se torna insustentável. O próximo desafio contra o Vitória pode até parecer um jogo acessível no papel, mas, com o Vasco atual, qualquer partida vira um teste de sobrevivência. Se não houver mudanças imediatas, tanto na escalação quanto na postura, o risco de nova decepção é real. Pablo Vegetti não pode seguir intocável. Lucas Oliveira não pode vestir a camisa novamente. E Fernando Diniz precisa mostrar que tem comando. Chega de discurso bonito, chega de explicações táticas. O torcedor quer atitude, quer resposta em campo. Não dá mais para aceitar atuações mornas, erros infantis e apatia. O Vasco precisa voltar a competir com dignidade. Ou vai continuar acumulando vexames enquanto assiste o campeonato escorrer pelos dedos. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mundo do futebol brasileiro amanheceu em meio a uma nuvem de especulações e rumores após a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, anunciar o cancelamento de um jogo que já havia sido disputado entre Vasco e Palmeiras.
A notícia, que rapidamente tomou conta das redes sociais, deixou torcedores e comentaristas perplexos, gerando uma série de teorias sobre os motivos que levariam a entidade máxima do futebol nacional a tomar uma decisão tão inédita. Alguns rumores apontam para problemas envolvendo a escalação de jogadores, documentos irregulares ou até mesmo questões administrativas que colocariam em xeque a validade da partida. Nos bastidores, a informação corre entre dirigentes e jornalistas especializados, mas até o momento nada foi confirmado oficialmente, alimentando ainda mais o burburinho em torno do episódio. Nas redes, torcedores se dividem, enquanto alguns acreditam que a CBF agiu de maneira rigorosa para preservar a integridade do campeonato, outros questionam a falta de transparência e exigem explicações detalhadas. Especialistas em direito esportivo também começaram a comentar sobre possíveis consequências jurídicas, incluindo a possibilidade de recursos, punições e até ajustes na tabela do campeonato. Entre os clubes, o clima é de tensão. Fontes não oficiais sugerem que reuniões emergenciais já teriam acontecido tanto no Vasco quanto no Palmeiras para avaliar os impactos do cancelamento, sem que, até o momento, qualquer declaração pública tenha sido emitida pelos presidentes ou técnicos das equipes. Enquanto a confusão se alastra, a imprensa esportiva tenta decifrar o enigma: como um jogo que supostamente aconteceu poderia ser anulado. As teorias mais ousadas incluem desde falhas na documentação do VAR até suspeitas de irregularidades contratuais envolvendo atletas. A CBF, por sua vez, mantém um silêncio enigmático, alimentando ainda mais a especulação. Em torcidas, fóruns e grupos de WhatsApp, o assunto domina as conversas, com debates acalorados sobre justiça esportiva, favoritismo e o impacto na classificação do campeonato. O que se sabe é que o episódio promete repercussões duradouras e que a comunidade do futebol brasileiro, apaixonada e sempre alerta, seguirá de perto cada detalhe dessa história que parece saída de um roteiro de novela. Se confirmado, este cancelamento entrará para os livros como um dos episódios mais intrigantes do futebol nacional, provando que, por vezes, o que acontece dentro de campo pode ser apenas o começo de uma história muito maior, repleta de mistérios, especulações e, claro, muita paixão. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.